seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Meu nome é Ana Paula Bicalho e hoje nós vamos falar de um assunto maravilhoso junto com a Rose e com a Rebeca. Olá. Nós vamos falar sobre o descansar em Deus. É possível descansar em Deus? No mundo que nós vivemos, num mundo tão agitado, com tantas vozes, com tantas demandas internas e externas, será que nós temos um caminho de descobrir um descanso para a nossa alma e para o nosso espírito? E é disso que nós vamos falar hoje, né, meninas? Yes. Bom, E eu quero saber de você que está nos ouvindo. Você sabe aonde encontrar descanso para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito? Porque muitas vezes a gente acha que descansar é ter assim uma ausência, né, de problema, uma ausência de trabalho, ausência de demanda, mas isso não tem nada a ver com o que a palavra nos ensina. E você, quais são as suas preocupações? O que tem te agitado a alma, o coração, a ponto de você não descansar? E para vocês, meninas, o que é o verdadeiro descanso? eita, pergunta difícil, né? Aonde encontrar esse É. descanso, né? O descanso realmente, assim, o descanso pleno, na sua plenitude, a gente só encontra no Senhor, realmente. Somente no Senhor, né? Porque diante de tantas distrações do mundo, a gente acha que descansar, né, é deitar numa cama confortável, assistir um bom filme, e a gente às vezes acha que está descansando fazendo isso. Mas o nosso interior, lá, né, a nossa alma, o nosso espírito, ele está acelerado, ele não está encontrando descanso verdadeiro. Tá faltando algo, né? Algo. Parece que a gente está sempre em busca de descansar, porque está muito cansado, mas a gente fica cansado até do cansaço, Uhum. né? É uma repetição de cansaços. E você sabe o que significa a palavra descanso no dicionário? Não. Olha, Boa pergunta. eu pesquisei, É. Google. trouxe para vocês. Descanso no dicionário tem vários significados, mas um que me chamou muita atenção diz maneira de se comportar que denota tranquilidade, sossego e paz no espírito. Uau, que lindo. Se a gente pensa de paz no espírito, Uhum. automaticamente a gente associa que nós temos o Espírito Santo que nos auxilia e nos dá como fruto a paz. Uhum. Então é como se essa paz no espírito que o descanso alcança, vamos dizer assim, já está acessível a nós, né, Beca? Uau. Uhum. E pensando nos tempos de hoje, a gente não quer lidar com esse tempo ósseo É. para buscar essa paz, né? Mais a gente está se envolvendo, mais a gente está buscando mais informações, parece que a gente está fugindo desse tempo de paz, né? Não sei se vocês percebem isso, mas lá em casa a gente tem tido essa semana de reflexão sobre isso, porque o tempo que a gente tem de ficar juntos, até de conversar, a gente tem colocado muitos eletrônicos no meio. Uau. E a gente não tem tido esse descanso, né, para buscar esse relacionamento dentro de casa, né? É. E aí a gente está colocando muitos mais eletrônicos, tirando esse momento de tranquilidade. E quando a gente tem esse momento, parece que tá boring, parece que tá chato. É porque parece que quando a gente está ali conectado, né, com as mídias sociais, porque isso rouba muito o nosso tempo e Sim, a nossa sim. atenção, como todo mundo está no seu canto, Uhum. conectado consigo mesmo e com o que o mundo tem a Uhum. oferecer, parece que a casa está em silêncio, em Está em total paz. descanso. É. Parece que Mas a nem casa está sempre, em né? paz. É. O que tem rolado por trás de tudo isso? O que nós temos assistido? Sim. Será que o que a gente tem buscado de conhecimento, de leitura, de visualização, será que tem trazido mais cansaço para nossa alma ou mais Sim, eu descanso? acho que muito mais cansaço, né? Porque a gente não tem esse tempo de perceber que a gente precisa desse descanso, É, né? E mais ansioso a gente fica. E quanto mais conteúdo, né, mais vai liberando os hormônios e é do verdade. prazer e tudo mais, a gente não vai dando conta que a gente precisa desse descanso, né? E a gente fica assim com um estafe mental. A Exatamente. gente fala assim, poxa, eu tô ansioso. Por que eu tô tão ansioso? Ele não tem nem Uhum. essa agitação toda, mas pelo volume de conteúdo Do que a que está gente entrando. tem adquirido, Uhum. tem deixado a gente assim estafado, né? Verdade. E ter esse momento de descanso é uma disciplina. É. É uma disciplina, né? E é necessário. É tão necessário. E que não é fácil, né? Não é fácil. Exatamente, que eu ia comentar. Quantas vezes eu escuto de mulheres, principalmente as mulheres, de dizer assim: ah, eu não consigo ficar, tipo, sem fazer nada. Uhum. Eu me Uau. sinto culpada, eu me sinto como se tivesse, eu me sinto inútil quando eu estou Aham. em casa, que não tem nada para fazer, que eu não estou fazendo nada.
né? A mente já está tão acelerada ali, já tão cheia de coisa, de obrigações, de tarefas, de informações e tudo, que quando você tira um tempo para você ficar sem fazer nada, você vem aquele sentimento de culpa. É, parece que é inadequado, Sabe, né? parece que é nada. Inapropriado. Exatamente, exatamente. E enquanto que nesse momento, né, do não fazer nada, a gente pode estar se alimentando de coisas boas para não ficar exatamente com esse sentimento de ansiedade e de cansaço, porque às vezes você está em frente você está sentado lendo, passando no celular as coisas, vendo ali as coisas, e você não está descansando. Uhum. Você termina às vezes ficando mais cansado, porque a sua Aquilo, mente está sendo poluída. e aquilo não te traz essa paz de Não espírito, né? Que é uma traz. marca do descanso. E é interessante a gente pensar que o descanso, ele foi instituído pelo próprio Senhor. Deus, quando ele cria todas as coisas, lá no início de tudo, em Gênesis, Ele quando ele mesmo finaliza a criação, ele sente a necessidade de quê? De descansar. descansar. E é importante a gente pensar que Deus, ele não se cansa. A palavra vai falar várias vezes que ele não dorme, que ele não cochila, que ele trabalha o tempo todo, que ele trabalha em nosso favor. Só que quando ele institui o dia do descanso, é para lembrar para mim, para vocês e para você que nós precisamos descansar. É um princípio. E quando a gente não cumpre com esse princípio, nós estamos o quê? Desobedecendo. Aí você imagina. É como se o descanso fosse um presente que o Senhor quer te entregar, E você mas está você não. rejeitando. Por isso, por quê? Porque a nossa mentalidade vai dizer, a nossa mentalidade é o mundo, né? Sim. Vai dizer que nós só temos valor se a gente produz, Produzir. produz, É. produz, produz. E isso, gente, é no nosso cotidiano mesmo, é na nossa casa, é nos nossos relacionamentos, Sim. é na nossa vida profissional e até na nossa vida ministerial, né, Beca? Yes. Quantas vezes a gente está cansado de entregar, porque a gente acha que o nosso valor está nessa entrega, em produção. Na verdade, a gente vai começando a fazer pelo primeiro amor, né? E a gente começa a fazer, a gente começa a se entregar, a gente começa a envolver, e Deus vai entregando dons e a gente vai descobrindo talentos que a gente nunca, né, usou, e a gente vai desenvolvendo, o Espírito Santo vai nos capacitando, e as pessoas vão entregando, delegando mais, Cada mais vez conteúdo mais. para a gente fazer, e a gente vai abraçando, porque a gente quer fazer para o reino, né? Nosso coração está fervendo ali. Mas ter esse equilíbrio é É necessário, fundamental. porque quando você vai pegando muitas atividades, acaba que entra no automático. E aí, quando entra no automático, você já não está fazendo mais para Deus, você está fazendo para as pessoas. Porque você quer servir as pessoas, porque você quer ajudar as pessoas. E a gente acaba perdendo, né, o propósito, a essência. E isso acaba vindo para você como um fardo. É. Chega a hora que você não está dando tanta atenção na sua casa, na sua família, consigo mesmo, se cuidando, se autocuidando, cuidando da sua mente, descansando, indo no salão, se cuidando, né? Ou até mesmo lendo uma palavra para se fortalecer espiritualmente. Então você acaba fazendo isso tudo muito no automático, isso. Aí quando a pessoa fala assim, eu tô cansada, não quero fazer mais nada para Deus. Eis a pessoa que aqui já falou isso. Porque chega uma hora que você cansa. E eu tô falando aqui algo que eu já vivi, né? Já estive neste lugar. Mas por quê? Quando uma pessoa ministrou isso para mim, quando eu falei assim, eu não quero mais fazer para as pessoas, ela falou assim, Rebeca, você perdeu o foco, né? Você perdeu o alvo, né? Que é para Cristo. Nada que eu venha fazer vai acrescentar aquilo que já foi feito na cruz. Uau! Né? Já foi feito. O que a gente Já está consumado. já está consumado. Nós estamos aqui como para levar a palavra. Tem uma palavra que está sumindo agora, que a gente fala que nós somos aquele que prega, que daqui a pouco vai vir essa palavra. É uma palavra, nós somos. Ai, cadê a nossa amiga Vanessa, que ela ia falar agora? Enfim, nós estamos aqui para levar essa palavra de Deus, né? Mas a gente não pode deixar que isso seja um fardo para a gente, porque a Bíblia fala que, né? Jesus ele veio para nos dar um fardo leve, é suave. A obra ela tem que ser leve, né? Tem que ser uma coisa que ela vem para agregar na nossa vida, faz parte da nossa vida, é um novo estilo de vida. Uau! Né? Mas que a gente tem que ter esse equilíbrio para que não se torne esse fardo pesado. Então, só até concluir aqui, quando eu tive essa convicção de que eu estava fazendo errado, não foi fácil retomar, né? Porque você volta com muitas resistências, né? E o que ajuda nesse processo de cura é só o Espírito Santo. Uau!
É a busca pelo Espírito Santo para orientar esse lugar de entregar a Ele E para te trazer de e trazer de volta volta. ao verdadeiro objetivo, né? Exato. Só É isso. interessante isso que você está falando, porque nós mulheres, a gente, o ser humano de maneira em geral, nós gravamos um episódio. Se você ainda não assistiu as 5 linguagens do amor, assista, porque É verdade. esse tema é maravilhoso, né, amor? Uhum. Mas nós mulheres, como a gente tem muitas demandas dentro dos nossos lares e também externamente, a gente acaba fazendo muitas atividades Sim, simultaneamente. E sim. isso traz uma exaustão física, Uhum. emocional, Oh, espiritual. Mas essa linguagem de amor do serviço, Uhum. ela faz com que a gente queira servir o outro, servir a igreja, servir no nosso trabalho. Então a gente está sempre disponível, é. né? E isso traz essa exaustão, sim. É Sim, sim. verdade. E tem pessoas que abusam, É. né? Tem pessoas assim que, tipo, no trabalho, que como você tem esse dom, esse talento de servir, eu conheci meu marido numa empresa e ele fazia papel de gerente Aham. e ele era um supervisor. E eu era supervisora da área de recursos humanos, né? Ele fechava a empresa e ele continuava lá fazendo papel de gerente. Então, mas o pessoal abusava porque Uhum. ele fazia, ele se doava e falava assim, mas eu tenho, não posso computar suas horas, Quer você dizer, tem que... ele tinha o trabalho, mas não tinha um cargo, né? Exato. E eu era do RH, não podia ficar pagando hora extra para ele. Eu falava, vai, você tem que ir E embora, aí que vai. nasceu o amor. Eu falar, meu filho vai Eu descansar. fui até hoje, sou protetora dele, ó, amor. Meus créditos, hein? E é muito interessante isso que você está falando. Nesses dias eu tive uma experiência muito forte com o Senhor. Na verdade, gente, mulher, quando entra no período da menopausa, Ah, né? Vai ter um episódio sobre isso Vai. também, A gente viu? está tentando abranger todas as áreas da vida da mulher, né? Mas quando a mulher ela entra num período, né? Esse período da pré-menopausa ou do período da menopausa e da pós-menopausa, se ela não tiver ali com uma dosagem hormonal bem equilibrada, oh, uma das primeiras disfunções é a Insônia. insônia, a ausência do sono. E uma noite, algumas noites para trás, eu perdi o sono. Oh. Enquanto eu perdi o sono, eu comecei a pensar: eu tenho que tirar a roupa da máquina. O Guilherme tá passando mal e eu esqueci de dar um remédio. A Giovana, será que ela toma banho? E comecei a colocar um monte de coisas na minha cabeça. E, paralelo a isso, eu comecei a pensar nas coisas que eu tinha que entregar dentro do ministério. oh. E eu comecei a abrir várias caixas. Eu não sei que horas eram, se era 2, se era 3 da manhã, mas eu comecei a abrir tanta caixa e eu fui falando, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Nossa, nossa, nossa. Quando eu vi, no momento que era para estar restaurando o meu sono, o Uhum. meu cansaço, eu estava o quê? Sobrecarregada, A super mente. cansada, acelerada, deitada na cama, de olho fechado e completamente ansiosa, exausta, com tanta demanda e tanta informação na mente. Só que nessa hora, eu falei, gente, eu vou precisar começar a fechar algumas caixinhas. Guilherme não tomou banho? Ó, a Giovana, será que ela não tomou banho? Se ela não tomou, amanhã ela toma. Se o Guilherme não tomou remédio, amanhã ele vai tomar. A roupa, amanhã eu vou tirar. Uhum. Ah, eu tenho que entregar isso? Eu não vou conseguir entregar agora, então tá resolvido, amanhã eu entrego. E comecei a fechar essas Uhum. caixas. E à medida que eu fui fechando essas caixas, veio à minha memória um exemplo de 2 mulheres que a gente fala muito. Quem são? Marta e Maria. Maria. E eu não sei se você já ouviu falar sobre essas mulheres. Se você não ouviu, procura saber sobre elas. Basicamente, eram 2 irmãs com linguagem de amor completamente diferente, Uhum. só que com um atributo muito diferente. Elas sabiam, uma escolheu a melhor parte e a outra escolheu uma parte que era boa também, mas que não era descansar aos pés do Senhor. Onde que eu quero chegar? Quando eu tive esse entendimento ali no meio da minha noite, eu falei, Senhor, eu não quero ser como Marta. Eu não quero só fazer, eu não quero só trabalhar, eu não quero só me preocupar, eu não quero só realizar. Eu quero descansar no Senhor. E eu comecei a trazer o meu pensamento, palavras de adoração ao Senhor. Uhum. Eu falei, Senhor, eu quero te adorar, eu quero te conhecer, eu quero te buscar, eu quero descansar no seu colo. E isso foi tão gostoso para mim. E eu fui a lágrimas essa noite, porque eu me vi saindo de uma posição de estar próximo ao Senhor, porque afinal de contas eu estou trabalhando para o Senhor, eu estou Sim, pensando nas coisas que eu tenho que fazer em sim. prol da obra do Senhor. Uhum. Mas ali eu saí desse lugar de serviço e fui para um lugar de quê? De descanso nos braços do Senhor. Ai, que E eu lindo. comecei a falar palavras para ele de adoração e eu me vi assim, dançando em cantares. Porque Oh, é a palavra de amor, né, que reflete esse relacionamento nosso com Cristo. E eu comecei a falar palavras de expressão, de amor, de adoração a ele.
E ali eu me senti verdadeiramente no colo do Senhor, descansada. Ai, Ai, é que tão lindo. bom. É tão bom quando a gente realmente sente estar no colo do Senhor. É. É a melhor sensação que você possa Porque esse lugar é um lugar de intimidade. é. Pensa, hoje nós estamos aqui compartilhando uma mesma cama para trazer esse devocional. Ah, quem está acostumado a devocional. Para trazer esse episódio para vocês. Inclusive, se você não nos segue nas redes sociais, passa a nos seguir, porque nós temos feito devocionais diariamente, tem sido uma bênção. Então, Bênção. segue a gente lá. Sim. Mas a gente está aqui nesse ambiente tão gostoso de Uhum. descanso, né? Por quê? Porque a gente quer mostrar para vocês que é possível a gente descansar enquanto trabalha. Porque o trabalho foi algo também instituído pelo Senhor. Sim. O Senhor nos chamou para produzir, o Senhor Uhum. nos chamou. Ele fala que a gente não deve trabalhar, a gente deve trabalhar igual a formiga. Não é? Não tem Sim. um- Vai ter com a formiga preguiçosa. Exatamente. Vai ter que a formiga, ela não para, gente. Ela trabalha o tempo E todo. traz o alerta pra gente se espelhar na formiga, né? Exatamente. Que ela trabalha em equipe, ela tem, né, seu passo ali combinando, né? E ela trabalha para Não trabalha sozinha. juntar Precavida, comidas. né? São tantas lições que a gente pode tirar aí. Muito. E ela nos mostra que a gente pode carregar os fardos dos outros, né? E tem alguém que carregou o nosso fardo. A gente tem várias passagens bíblicas que falam sobre descanso, né? Oh, Vocês sim. querem compartilhar alguma que fala com vocês a respeito disso? Eu quero compartilhar. Tá em Salmos, Salmo 23, né? Que fala assim: O Senhor me pastor e nada me faltará. Ai, Ele me faz repousar em partes verdejantes e leva-me para junto de águas de descanso e refrigera minha alma. É tão lindo esse salmo, né? E esse salmo, ele verdadeiramente trabalhou na minha vida, porque assim, desde cedo, eu comecei a trabalhar cedo. E, e passou um certo tempo, quando eu fui mãe, eu tive que aprender a ficar em casa cuidando do meu filho. E esse tempo de ficar em casa, para mim, foi muito difícil. Não que eu não amasse meu filho, não que eu não quisesse isso, eu queria isso dentro de mim, ser mãe e cuidar da minha casa. Mas eu não fui educada para isso. Então eu tive muito conflito de ter esse momento em casa. E eu não sabia. uau, E aí eu comecei a meditar nesse salmo, né? Senhor, eu quero descansar. uau. Me ensina a aproveitar esse momento de ser mãe. Me ensina a aproveitar esse momento de cuidar da minha casa. E literalmente eu passei assim por muitos conflitos. Eu tive até alopecia no cabelo. Uau. De tanta ansiedade que eu queria ir para a rua, queria me sentir produtiva, né? É. Na rua. E eu não entendia esse momento de estar em casa. Até que eu entendi que o maior legado que eu deixo é poder educar meu filho, Uau. né? Estar Eu presente. estava delegando isso para babá, né? Tava Terceirizando. terceirizando isso e acabando que ele vai aprender as crenças que ela vai passar para ele, né? Verdade. Aquilo que é de valor ela que vai passar para ele. E quando eu entendi, eu falei assim, eu só tenho um filho, eu tenho que fazer certo. Né? Não estou condenando quem precisa fazer isso. Sim. Quem está trabalhando, está viajando, precisa, né, contratar. Mas aquele foi o meu aprendizado, né? Foi para você. Foi para mim. Então, quando eu entendi, eu comecei a orar em cima desse salmo. Falei, Senhor, eu preciso entender isso. E hoje, assim, eu tenho histórias com ele, Amém. até de caminhadas, assim, que a gente sai na rua. Ele, mãe, se lembra que a gente caminhava aqui, que a gente linda. fazia isso? Então, assim, eu tenho uma honra de dizer que eu entendi, sabe, o tempo de Deus, né, no meu aprendizado, e esse salmo me ensinou muito. Então, para você, mulher que está passando por essa situação, talvez você tenha tido filho há pouco tempo, ou você saiu de um emprego há pouco tempo, né? Medite nesse salmo e descanse. Deixe aqui, ó, o Senhor, meu pastor, nada vai lhe faltar. Ele faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto de águas de descanso e refrigera a minha alma. É Ele que vai te dar esse refrigério, né? É muito gostoso, É. né? O Salmo 23, ele é um salmo pastoral, né? E ele é um salmo pastoral, onde foi escrito por Davi, que era conhecido como pastor de ovelhas, mas ali ele coloca como o Senhor sendo pastor da própria alma, né? O Senhor é o meu pastor. Por quê? Porque ele sabia qual era a função de um pastor na vida de uma ovelha. E eu aprendi uma coisa com a minha psicóloga, Grace. Se você estiver assistindo a gente, um beijo para você. Ela é uma bênção.
E eu aprendi uma coisa com ela maravilhosa, Beca. Olha o que ela me falou uma vez. Que as ovelhas, tudo isso, né? Quando ele vai descrevendo todo esse salmo, Uhum. ele vai descrevendo a vida de uma ovelha sendo cuidada e guiada por um Sim. pastor. Uhum. Mas as ovelhas, elas precisam ser levadas para esse lugar tranquilo, porque senão ela não consegue descansar. Eu te faço uma pergunta. Você já viu alguma ovelha deitada? Em algum vídeo? Você vê a ovelha deitada? Não, é Não sempre vê nada, né? Sempre pulando, bonitinho, correndo, né? Identificando ali com quem chama. Por quê? Porque ela tem muita dificuldade de descansar. Uau. O pastor, quando ele convida a ovelha, quando ele leva em pastos verdejantes, é porque ela sabe que ela gosta de comida fresquinha. E ali ela vai ter paz, descanso. Né? E olha, ela só descansa se ela não tiver com medo. Ela só descansa se ela não tiver com parasitas e moscas na cabeça. E aí eu fico pensando, na hora de dormir, não vem parasitas e moscas na cabeça, igual eu compartilhei aqui agora? Olha o tanto de coisa. Leia pra gente o versículo 5. Olha o que vai falar no versículo 5. Unge-me a cabeça com óleo. Por isso, o Uhum. pastor ele unge a cabeça da ovelha com óleo Uhum. Para não para os expulsar as parasitas, ovelhas, as as moscas. parasitas e as moscas, porque isso impede ela de dormir. Uau, que lindo. E quando ela não tem a saciação da sede e da fome. E o que Mateus vai falar com a gente, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Se eu dou de comer para os pássaros, eu não vou alimentar você. Se eu visto os lírios do campo. Uau, que lindo, né? Então, a ovelha, para ela conseguir encontrar esse descanso que é tão difícil, o pastor tem que estar muito atento. Só que sabe o que é lindo? O Senhor é o meu pastor. Nós temos um pastor que cuida de Aleluia. tudo pra Tudo. gente. Não, e olha, gente, se vocês não conhecem, leia esse salmo, mas procurando entender e estudar sobre como é cuidar de ovelhas. Aham. Porque fica muito mais lindo além do que ele já é, né? Quando você sabe como a ovelha é cuidada, traz todo o sentido, não é? É verdade. É muito lindo. Um que eu gosto muito é lá em Mateus, né? 11:28, né? Deixa eu ler aqui para vocês. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Amém. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uau! Então, esse versículo. Eu quero te dar algo que é muito mais leve. Eu não sei se vocês assistiram um filme que chamou Peregrino. Já assistiram? Já. Tem uma Muito cena bom. do Peregrino que ele tá levando um fardo nas costas, um Uhum. peso gigantesco, ele mal consegue andar, ele vai carregando aquilo ali, é pesado, é pesado. E quando ele encontra com um Deus todo-poderoso, e ele chega em frente ao trono da graça, e ele vai ali se prostrar, né, e pedir para o Senhor tirar esse fardo, aonde que ele esbarra? Nas leis. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que cumprir isso. Sendo que, na verdade, isso é pesado demais. Isso traz mais peso e mais fardo, né? Então, o convite que o Senhor faz para a gente, e que muitas vezes nos impede de chegar nesse descanso, é esse legalismo, é essa religiosidade que faz a gente querer ser perfeito demais, querer ser impecável demais. Outra coisa também que gera cansaço, sabe o que é? Pecado. Não. Olha para você ver. O pecado nos escraviza. Quer dizer, o tempo todo. Imagina como que é o trabalho de um escravo. Você fica se auto-julgando, né? Ah, mas eu não presto. Ah, mas eu errei nisso. Ah, mas eu pequei nisso. Fica o tempo todo. Condenação, né? Culpa. Uhum. Então, pecado também traz muito cansaço, né? E eu te deixo essa pergunta. O que tem deixado você exausta, cansada? E a outra pergunta que aí eu deixo para as meninas. Qual é a resposta para o nosso cansaço? Aonde a gente acha descanso? Eita. A gente acha descanso no Senhor, na palavra do Senhor, Amém. né? Intimidade, somente nele. Somente nele. Não tem outra resposta, né, Não Beth? tem. É só nele. Ele é meu refúgio e fortaleza. Amém. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Tantos salmos que a gente pode se deleitar, né? Entregar e fazer ele de nossas orações atuais, né? Não Amém. é, a Bíblia não é um livro antigo, a Bíblia é mais atual do que a gente pode imaginar. A Bíblia ela é o nosso manual. É, Então, ela ali está ali, orações que expressam as nossas emoções hoje, na nossa atualidade. A Bíblia não é um livro que se passou. Uhum. E o Espírito Santo, ele nos conduz nessa palavra, nessa Amém. graça. Amém. Nós estamos no tempo da graça, né? A gente não pode abusar, que tem muita gente, né, está debaixo do legalismo, mas tem gente que abusa da graça, né? Fica nesse pecado, nesse loop do pecado, mas a gente tem que, aqui, viver na palavra. É através do Espírito Santo que a gente vai ter essa paz. é verdade. E que é a definição, né? Do descanso é essa paz de espírito, é encontrar essa paz de espírito. Perfeito. E eu deixo essa pergunta para você, mulher. Quantas vezes você está com a sua alma agitada, com tantas vozes externas, barulhentas, sendo que, na verdade, o pastor já te levou para um pasto verdejante, para águas tranquilas, para que você pudesse descansar. Se permita descansar no Senhor. Esse é um convite para mim, para nós, podcast, mas também para você. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Esse convite, Amém. como você bem disse, Beca, não é de ontem. É de hoje. De hoje. É de É de agora. agora. Você pode e deve procurar esse descanso. Amém. E tendo somente Jesus como resposta para o descanso, né? Yes. Quando a gente confirma que Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida, não tem outro convite para fazer para você. Ele é o único caminho. Nesse episódio sobre descanso, se a gente pode te dar um conselho sobre descansar, vai ao encontro do Senhor. Entrega todo o seu fardo para Ele. Entrega tudo aquilo que tem te deixado pesada, entristecida, angustiada, amargurada, com medo. São tantas coisas que vêm para nos roubar a paz, a nossa alegria. Mas saiba que o Senhor, o pastor da sua alma, o bispo da sua alma, ele vai te conduzir para águas tranquilas e tirar todas essas moscas que estão te impedindo de descansar nele. E nós queremos te fazer esse convite hoje. Nós queremos orar por você. Nós queremos declarar sobre a sua vida que você vai encontrar descanso na presença do Senhor, porque não há outro lugar para se descansar senão nele. Amém. Amém? Amém. Antes de fazer essa oração, vocês têm alguma consideração? É o que você falou, né? De todo episódio, se você puder resumir, né? Jesus E aí? é isso que você precisa. Amém. É só ele. É receber esse convite dele, Amém. né? Porque, como eu sempre digo, ele é gentil. Ele não vai invadir Não. a sua vida. Você tem que convidar. Então, convida ele. Se você está Vai se entrar. sentindo cansado e sobrecarregada, faça essa oração conosco. Eu tenho Amém. certeza que ela vai trazer alívio para o seu coração. Amém. Amém. Paizinho querido, muito obrigada, Senhor. Obrigada pela tua presença, obrigada pela tua palavra, obrigada por nos revelar quem o Senhor é. Nós podemos, Senhor, descansar e confiar que o Senhor é o pastor das nossas almas. Se podemos declarar que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta, nada nos faltará. Nós queremos agora, nesse momento, Senhor, consagrar as nossas vidas a Ti. Amém. Consagramos os nossos lares, a nossa mente, o nosso coração. Consagramos o que somos, o que temos, as nossas famílias, os nossos filhos, as nossas emoções, os nossos medos, as nossas angústias, Senhor. Porque sabemos que o Senhor é um Deus fiel, que cumpre aquilo que o Senhor decretou. Amém. O Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje, o Senhor será o mesmo por toda a eternidade. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para se arrepender. Por isso, Pai, nessa oração nós te pedimos, nos leve para águas tranquilas. Queremos descansar em Ti. Queremos repousar nos seus braços como filhas queridas, como ovelhas perdidas que um dia nos resgatou. Queremos ter as nossas forças, o nosso ânimo renovado no Senhor, porque sabemos que essa promessa só está em Ti, Senhor. Nada nesse mundo pode nos dar acesso a um descanso verdadeiro, senão a Tua presença. Podemos e somos agraciadas, abençoadas por ter tempo de qualidade com as nossas famílias, por ter televisão, por ter recurso de tecnológicos. Pai, mas nada disso satisfaz a nossa alma verdadeiramente e preenche cada vazio que tem dentro de nós.
Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus que você possa agora alcançar os nossos lares e também alcançar os lares daquelas que estão nos escutando. Amém, Deus. Que o Senhor possa preenchê-las de todo o Em teu amor, nome de de Jesus. toda a tua bondade, de toda a tua graça e misericórdia, trazendo para elas um verdadeiro descanso, renovando as forças, a alegria e a vontade de viver por ti e para ti, Senhor. Amém. Que esse convite, Pai, seja aceito para a honra e glória do teu nome e que elas possam viver um novo tempo na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Olha, eu não sei vocês. A gente não tá cansada de gravar esse episódio, né? Porque a gente sabe onde está o nosso verdadeiro descanso. Yes. Vem descansar com a gente. Vem descansar com o nosso Podcast. Tchau, tchau. Fica com Deus.